Abra sua Bíblia, lá no texto de Efésios, capítulo 5. Eu vou pedir para você ficar em pé e você vai ler comigo esse texto. Capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 9 do capítulo 6. Eu vou ler aqui o verso 21 e a igreja os versos pares, até o verso 9 do capítulo 6, ok? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula aqui é mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, ou em particular, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vossos, está nos céus, e para que ele não dá acepção de pessoas. Pai bendito, mais uma vez nós lemos a Tua palavra nesta noite, neste momento, e rogamos de que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa impactar a nossa vida, que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente e que nós possamos entendê-la, que o Teu Espírito Santo ilumine, ó Deus, a nossa mente para compreender a Tua palavra e não só compreendê-la, mas praticá-la para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar aqui. Queridos, o versículo 21 que nós lemos aqui é um versículo de transição e forma a ponte entre as duas sessões desse capítulo aqui que nós lemos, capítulo 5 e o capítulo de número 6. Nós não devemos pensar que a submissão que Paulo recomenda às esposas, às crianças, aos servos, seja outra palavra para
inferioridade, igualdade de valor e não é identidade de papel. Em outras palavras, quando se fala aqui de submissão, é a mesma palavra que Paulo fala aqui no versículo 21, a palavra sujeitar-se, sujeição. Eu não sei se você percebeu que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da sujeição ou da submissão, não é só da mulher, meu irmão. E você, mulher que está aqui casada e que pretende casar, abra sua mente, o seu coração, porque a proposta do apóstolo Paulo, ao ensinar para a igreja dos Efésios e automaticamente para a nossa vida, não está falando só de submissão da mulher. Está falando de várias classes aqui. Você percebeu isso? Está se falando do homem que tem que ser submisso, marido, a Cristo, quando ele ama a mulher como Cristo amou a igreja. Ele fala da sujeição aqui dos filhos para com os pais. Ele fala aqui, ele orienta da sujeição dos trabalhadores. Palavra servos aqui tem a ideia para nós aqui de trabalhadores. E está falando do quê? De patrões. Todos devem estar sujeitos a quem? Isso mesmo que você falou aí. Isso aí mesmo, né? A Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor da igreja. Paulo está englobando aqui toda a família, queridos. Marido, esposa, filhos, trabalhadores e patrão. Toda a família. E Paulo está se referindo a quem aqui? A igreja de Cristo, amados. Não está falando para pessoas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não crê em Jesus Cristo, que não crê na palavra de Deus. Por isso que quando você um dia fez a sua pública profissão de fé aqui nesta igreja local, que você passou por uma classe, se preparando para ser batizado e para ser membro dessa igreja, quando você publicou a sua fé aqui, das perguntas que se faz aqui, que você inclusive fez, respondeu, uma delas qual que é? Você crê que Antigo e Novo Testamento, a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática? Você respondeu que sim. Então, queridos, quando o apóstolo Paulo escreve isso para nós aqui, para a igreja, ele está falando exatamente de que a família deve buscar isso, se fortalecer, para que a igreja seja uma igreja forte, a igreja de Jesus Cristo. Não está se referindo aqui à igreja presbiteriana do Brasil, não está se referindo aqui a qualquer outra denominação, mas a igreja do Senhor Jesus. Aqueles que estão espalhados pelo mundo inteiro precisam exatamente desta orientação, desta admoestação, deste ensino e desta exortação, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira lição que eu quero compartilhar com você sobre família forte, igreja forte, baseado nesse texto. Por exemplo, de onde vem a autoridade e como essa autoridade ela deve ser exercida? São duas perguntas, porque Paulo fala aqui, olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Antes disso, eu falei isso domingo passado, na exposição da palavra de Deus, falando mais aqui no texto, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nosso Senhor Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a pergunta é, de onde vem a autoridade e como essa autoridade deve ser exercida? Que autoridade? Primeiro, a autoridade, ela vem de Deus, amados. É a primeira lição que Paulo vai trazer para nós aqui. Por trás do marido, do pai, do patrão, devemos discernir o próprio Senhor que lhes deu a autoridade que tem. Você que é marido aqui, você que é pai, a autoridade não é tua, meu irmão. Quem dá essa autoridade para você ser o sacerdote da casa, para você ser o cabeça da casa, é Deus. A autoridade é dele, para que eu e você venhamos a exercer essa autoridade, não do seu jeito, não da forma como a sociedade coloca de como o homem deve exercer autoridade na sua casa. Porque a minha regra de fé e prática, a única, são as Escrituras. Não é a sociedade que vai dizer para mim como que eu devo criar o meu filho. Não é o governo brasileiro que vai dizer para mim como que eu tenho que educar o meu filho. Seja qual for o tipo de autoridade. Porque a autoridade maior é de Deus. E eu estou debaixo da autoridade de Deus. Politicamente falando, a política não tem nada a ver com a minha família. Ela tem a ver com outra coisa. Não com a minha família, não com os meus filhos, não com a minha esposa, não com o meu esposo. Tem que ver com outra situação. É isso que a palavra de Deus nos ensina, porque por trás do marido, do pai e do patrão, nós devemos discernir o próprio Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus Cristo, que lhes deu a autoridade que tem. Portanto, se quiserem se submeter a Cristo, submetam-se a eles. Mas a autoridade dos maridos, pais e patrões não é limitada, queridos. Não é ilimitada. Nem as esposas. Mas a autoridade dos maridos, pais e patrões, filhos, empregados, devem prestar obediência incondicional. Mas essa obediência incondicional é a quem? É a Deus, queridos. É a palavra de Deus. Não tem condições. Ah, mas eu acho que deve. Você acha. A Bíblia não acha, ela é absoluta. E vivemos uma época que tudo é relativo. Tudo é relativo. Não. A palavra de Deus não é relativa, queridos. Ela é absoluta. É ela que me dá segurança e norte para a minha vida. Em qualquer área da vida. Por isso que Paulo engloba toda uma realidade aqui. Agora, a autoridade, querido, só é legítima quando exercida debaixo da autoridade de Deus e em conformidade com ela. Devemos obedecer à autoridade humana, presta bem atenção nisso, por favor. Devemos obedecer à autoridade humana até o ponto em que não sejamos levados o quê? A desobedecer a palavra de Deus, ao que Deus nos ensina. Agora, se a obediência à autoridade humana envolve a desobediência a Deus, nesse ponto, a desobediência civil passa a ser nosso dever cristão. É mais importante obedecer a Deus do que os homens. Atos, capítulo de número 5, verso 29. Quando as autoridades, na época dos apóstolos, lá no livro de Atos, não queriam que eles pregassem a respeito de Jesus, que não falasse mais a respeito desse nome. Pedro, inclusive, foi preso por causa disso. Tiago, o apóstolo, foi morto por Herodes, assassinado com espada.
e isso agradou a muita gente na época. Pedro foi preso, porque ia esperar as autoridades no outro dia, para que fosse morto como Jesus Cristo foi, como outros foram. Ele foi liberto da prisão de uma maneira profundamente milagrosa. É só você ler lá o livro de Atos, capítulo 5, você vai ver isso, tá bom? Agora, quando no outro dia, as autoridades novamente chamam Pedro, os soldados todos foram justiçados, né, por Herodes, porque na cabeça de Herodes eles permitiram Pedro sair fora da cadeia. Mas não foi isso, foi de maneira sobrenatural. Deus interviu. Agora, as autoridades disseram para Pedro o quê? Para Pedro, para João e para outros: nós exigimos que vocês não falem mais desse nome. Qual foi a resposta de Pedro e João? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Importa obedecer a Deus do que aos homens. A autoridade, ela é de Deus, e nós temos que estar submissos a ela. Quando uma autoridade de qualquer país, de qualquer cidade, dizer para a igreja que nós não devemos pregar a palavra de Deus, que nós não podemos pregar a palavra de Deus, qual deve ser a sua atitude como crente em Cristo Jesus? Obedecer a autoridade? De jeito maneira, de forma alguma. Amados, Paulo, ele descreve os deveres dos maridos, das esposas, dos pais e dos senhores. E em nenhum caso ele está mandando exercer a autoridade, isto é, ao contrário, ele explica ou ele explicita ou implicitamente, ele adverte contra o uso impróprio da autoridade. Porque a autoridade do marido, a autoridade da esposa e a autoridade dos filhos, dos patrões, elas são naturais. Agora, como crente em Jesus Cristo, a situação muda. Paulo, que ele está dizendo para a igreja, toda autoridade que vocês têm, ela vem de Deus, então tem que ser da forma como Deus mostra, como Deus aponta, como Deus ensina. Por isso que ele diz de que a mulher deve estar sujeita ao marido. Por isso que ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É exatamente isso. E a pergunta que eu faço aqui para cada marido que aqui está, inclusive para mim: você tem de fato amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Eu queria que você parasse para pensar nisso. Eu sei que você ama a sua esposa, tenho certeza absoluta. Agora, você a ama como Cristo amou a igreja? Ao ponto dele sacrificar-se por ela, para torná-la santa, perfeita, sem mácula? Paulo vai depois explicar isso. Eu estou me referindo à igreja. É a comparação que ele faz, essa analogia. Então você que está namorando, que está noivo aí, pensa bastante, viu? Pensa muito. Você vai casar, não é para fulaninha bonita que você está namorando, fazer para ela ser feliz, não. É para você fazê-la feliz. Você que está casado aqui já há tantos anos, você já parou para pensar que você, como cônjuge, você literalmente só vai ser feliz se você fazer, em primeiro lugar, o cônjuge feliz? Você já parou para pensar nisso? Aí, acordou aí? Tem que estar dormindo, né? Aí vem aquelas pessoas, vem aqueles homens e mulheres: pastor, eu sei tudo isso, tudo que você está falando, para mim não é nada novidade, eu louvo a Deus por isso. Agora, a minha pergunta é: nós estamos praticando aquilo que nós já sabemos?
É um preço que eu tenho que pagar, queridos. Isso é um preço que você tem que pagar como crente em Jesus. Isso tem a ver com o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de salvação, que tem muita coisa por trás disso. Amados, assim, os maridos devem amar a esposa, os pais não devem provocar ira nos filhos, e os patrões devem tratar seus empregados com justiça. Um marido cheio do Espírito Santo, presta atenção nisso, queridos. Um marido cheio do Espírito Santo ama a esposa como Cristo ama a igreja. Uma esposa cheia do Espírito Santo submete-se ao marido como a igreja a Cristo. Minha irmã, presta atenção nisso aqui. Você que é bonita, que é linda, a mulher não vai ficar com ciúmes não, fica tranquila, viu? Você tem dificuldade de ser submissa ao seu marido? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se o seu marido de fato a ama como Cristo amou a igreja, e o seu marido tem procurado se sacrificar por você, você acha que a mulher vai ter dificuldade de ser submissa a você? Claro que não, queridos. Claro que não. Se de fato você faz aquilo que a Bíblia ensina. Então, queridos, o marido cheio do Espírito Santo ama a esposa como Cristo ama a igreja. Uma esposa cheia do Espírito Santo submete-se ao marido como a igreja a Cristo. Pais cheios do Espírito Santo criam os filhos na admoestação do Senhor. Não é como a sociedade diz que tem que ser, mas é como a Bíblia ensina. Filhos cheios do Espírito Santo faz o quê, queridos? Obedecem os pais, queridos. Ah, mas ele já tem 40 anos, está solteiro e mora em casa com os pais. Precisa continuar obedecendo os pais, porque está vivendo debaixo do mesmo teto. A mamãe continua fazendo comida, lavando a roupinha do cara de 40 anos. Cria vergonha na cara? Ah, não, eu já tenho 40 anos, não vou obedecer de jeito nenhum. Se é crente, está pecando, porque é o que a Bíblia ensina. Porque a gente está falando de filhos aqui, pensando só nas crianças que aqui estão e nos adolescentes que estão aqui. E está um negócio, né, meu querido irmão? Você sabe disso talvez mais do que eu. Tem tanta moça já bonitona, tem a sua vida muito bem resolvida profissionalmente, que é crente em Jesus, já está beirando os 40 anos, e não sai da saia da mãe e da calça do pai. Ué, é mais confortável, né, queridos? Verdade. É que eu não encontrei minha tampa ainda, pastor. Eu não encontrei minha panela. Ora! Foi falado isso hoje aqui na escola dominical. Peça a bênção de Deus. Senhor, eu quero um homem bonito, rico não, né? Mas um homem que tenha temor a Deus. Um homem que ame ao Senhor. Faça isso, minha querida e meu querido. A gente que já viveu a vida, tem muitos irmãos que já têm uma experiência na vida aqui muito grande, e vai concordar comigo. Tem jovens das nossas igrejas que começam a ir para outros lugares procurar esposa. Não estou me referindo aqui a uma outra denominação. Mas começa a ir para outros lugares, aonde na igreja tem pessoas.
Será que você que é jovem, você que está falando para você mesmo, meu querido? E se você está assistindo aqui, não sei se você é jovem, né? Ora, meu querido, peça a bênção de Deus. Senhor, eu quero casar sim. E eu não tenho o dom do celibato, como foi falado hoje pela manhã. Eu quero um esposo, um homem de Deus. Agora você tem que fazer a sua parte, né, meu querido? Fica de braço cruzado não, tá bom? Que ela não vai cair do céu e ele não vai cair do céu, tá bom? Se cair do céu, vai cair na cabeça, não vai dar certo, né? A conclusão é a seguinte, meu querido irmão. A família agindo segundo os ensinos das Escrituras, cheias do Espírito Santo, se fortalecerá e a igreja será uma igreja que anda na direção do quê? Do Espírito Santo, queridos. Por isso que uma família forte, cheia do Espírito Santo, não tem como uma igreja não ser forte, queridos. Não tem como. Porque é o resultado que a Bíblia nos dá. A segunda lição, queridos, a primeira delas é que a autoridade vem de Deus. A segunda lição, os imperativos do enchimento do Espírito Santo, queridos. A forma exata do verbo é sugestiva, e isso por várias razões. Primeira razão, o verbo está no imperativo. Que verbo é esse, queridos? Olha lá. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Queridos, preste atenção. A conversão, o nascer de novo, ele acontece assim, ó. Deus, no momento, tocou na sua vida, na nossa vida, pelo Espírito Santo, abriu a nossa mente, os nossos olhos, e nós passamos a crer em Cristo Jesus, como a Bíblia ensina. Alguns choram, alguns ficam muito emocionados, enfim, várias coisas acontecem muitas vezes. Agora, a nossa vida de santidade, a nossa vida de santificação, o enchimento do Espírito Santo é todo dia, meu querido. Ele é um processo o tempo todo. Eu preciso pedir isso. Deus, me encha com o teu Espírito Santo hoje. Eu não quero ficar bravo por nada. Eu não quero responder à altura daquelas pessoas que muitas vezes me ofendem. Amados, o verbo está no modo imperativo, enchei-vos. Não é uma proposta alternativa, uma opção, mas o mandamento de Deus. Ser cheio do Espírito é obrigação, é obrigatório, queridos, não é opcional. Ah, não, se der eu vou buscar o enchimento, eu já tenho 10 anos de crente, já cresci bastante, já amadureci bastante, se der eu vou buscar isso. Não, amados. É um imperativo, é uma ordem, que eu e você, até a volta de Jesus, nós temos que estar buscando o enchimento do Espírito Santo. Não é buscar o ser cheio do Espírito Santo, calmos no erro de entendimento. Isso não é um imperativo, mas é um mandamento, queridos. Não é buscar o ser cheio apenas, mas é um imperativo, é uma ordem. Temos a tendência de ver a transgressão apenas na embriaguez, isto é, quando Paulo diz ali, não vos embriagueis com vinho. A gente chama mais atenção, veja as pessoas mais conversando sobre essa questão do texto, do que falar sobre o enchimento do Espírito Santo. Aí a pessoa perguntando, pastor, o senhor gosta de vinho? Só não perguntaram para mim ainda. Você já ficou bêbado? Está nem doido de perguntar, né? Queridos, a proposta do texto não é essa. A gente inverte. É o enchimento do Espírito Santo. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Por que Paulo fala isso para essa igreja? Está falando para a igreja, não esqueça isso.
Porque havia muito beberrão, queridos. Havia muito crente que veio do mundo, se converteu a Cristo Jesus e continuava uma vida um pouco complicada. E Paulo diz, olha, não é assim, não pode ser dessa forma. Deixe de se embriagar com vinho e se encham do Espírito Santo, busquem isso para uma vida de santidade. A ordem, queridos, para ser cheio do Espírito, é válida para todos os cristãos em qualquer época e em qualquer lugar. Se realmente, queridos, desejamos reavivamento em nossa igreja, na nossa família, reavivamento espiritual, então nós devemos orar da seguinte maneira: enche-me Espírito, mais que cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Essa música, sabe quem cantou ela? Depois, na aplicação, vou ler toda essa letra. Ela é de 1982. O autor dela é o grande homem de Deus, Guilherme Kerr, que fez parte, muito tempo, do grupo Vencedores por Cristo. O grupo de louvor poderia aprender a cantar essa música aqui. Depois vai lá no YouTube lá e vocês vão achar essa música lá. Queridos, o teólogo Tozer, W. Tozer, ele diz assim: é enfático quando diz que todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo em uma porção muito além da recebida na conversão. Jesus Cristo trabalhou isso muito com os apóstolos, queridos. A oração sacerdotal, que é chamada oração sacerdotal de Cristo, no capítulo 17 do Evangelho de João, é mais ou menos isso, pedindo para que os apóstolos, para aqueles que futuramente iriam crer nele, vivessem de uma forma cheia do Espírito Santo. Por isso que ele disse para os apóstolos: eu vou embora, mas não vou deixar vocês órfãos. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder, para que vocês recebam o Espírito Santo. E ele vai fazer vos lembrar tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Foi quando eles receberam lá no capítulo 2 de Atos. O verbo, primeiro, é o imperativo. Segundo, o verbo está na forma plural. Essa ordem é endereçada à totalidade da igreja, da comunidade cristã. Ninguém dentre nós, queridos, deve ficar bêbado. Todos nós, porém, devemos encher-nos do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, amados, não é um privilégio elitista, isto é, não é só pastor, presbítero, diácono, líder da igreja, queridos, não existe isso. Toda a igreja, todos nós que cremos em Jesus, que já temos uma vida nova com Jesus, precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo. Você que trabalha, tem a sua vida profissional, você que fica muito irritado muitas vezes, muito irritada com o trabalho, seus colegas estão vendo isso. Agora, quando você busca o enchimento do Espírito Santo, o que o Espírito vai fazer na nossa vida em relação a isso, queridos? É por isso que Paulo, na carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, vai falar do fruto do Espírito, amados. Que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e o quê? Domínio próprio. Você já viu algumas pessoas dizerem assim: olha, antes de você responder, você pode fazer duas coisas. As pessoas dizem: respira fundo, ou conta até 10, não é isso? Só que às vezes já fiz isso e não resolveu. Não resolveu. Veio a explosão mesmo. Né? Pode contar até 100. Amados, mas quando o Espírito Santo está agindo na nossa vida, a mansidão vem. O Espírito Santo faz você engolir, faz você comer aquela raiva que você está.
aquela ira. E vai brotar o quê? Palavras que edificam. Provérbios de Salomão vai falar sobre isso. Que a ira, ela provoca o quê? Provoca revolta, queridos. Mas que o coração brando, que a resposta branda, desvia o quê? Desvia a ira. É a mesma coisa que Paulo está falando num outro contexto, amados. O verbo está na forma plural, queridos. Todos nós devemos buscar o enchimento do Espírito Santo. Você vai ver isso, sabe aonde? Olha lá. Em Joel, capítulo 2. Quando Deus, por intermédio do profeta Joel, dá essa promessa. Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, diz assim: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O enchimento do Espírito Santo é para todas as pessoas, queridos, para todo mundo, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Terceiro, o verbo está na voz passiva. O sentido é: deixai o Espírito encher-vos. Essa expressão, queridos, pode ser parafraseada da seguinte maneira, abre aspas: deixem que o Santo Espírito, que os selou e os santificou, envolva-os e possua-os de tal forma que vocês sejam como vasos imergidos em sua corrente pura e depois, entregando o coração sem reservas a Ele, vocês sejam vasos imersos, mas vasos abertos. Queridos, ninguém pode encher a si mesmo do Espírito. Nenhum homem pode soprar sobre o outro para que ele receba a plenitude do Espírito Santo. Você já viu alguns pastores que passam o paletó assim, ó? Já viu? Se não viu, vai ver, meu irmão. E aquele monte de gente faz o quê? Se estribucha no chão. O que é isso? Segundo o digníssimo falso profeta. Ele está jogando o Espírito Santo para todo mundo. Ele é a quarta pessoa da Trindade. Estou brincando não, meu querido. Isso é muito mais sério do que você imagina. Está enganando muita gente. Porque ele conhece as Escrituras e faz tudo errado para enganar as pessoas. Eu não posso encher você do Espírito Santo, jamais. O único que pode fazer isso é o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus, amados. Ninguém pode encher-se a si mesmo do Espírito, queridos. Nenhum homem pode soprar sobre o outro para que ele receba a plenitude do Espírito. O sentido não é o quanto mais do Espírito nós temos, amados, mas o quanto mais o Espírito tem de nós. É isso que é importante, amados. Quarto, o verbo está no tempo presente contínuo. No grego, queridos, há dois tipos de imperativo. Primeiro, o auristo, que descreve uma ação única. Exemplo, em João capítulo 2, versículo 7, Jesus disse: enchei de águas as talhas. Lembra, né, desse episódio do casamento lá? O imperativo é o auristo, visto que as talhas deviam ser enchidas, o quê? Uma vez e acabou. E Jesus fez o milagre do vinho ali, a água transformada em vinho, ponto, acabou. Segundo, presente contínuo, descreve uma ação contínua. Exemplo, em Efésios 5,18, que nós já lemos, quando Paulo nos diz: enchei-vos do Espírito
É imperativo presente, o que subsentende que devemos continuar a nos encher hoje, ontem, amanhã e até a volta de Cristo Jesus. A plenitude do Espírito, amados, não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Fomos selados de uma vez por todas, mas temos a necessidade diária do quê? Do enchimento do Espírito Santo. A conclusão é a seguinte, queridos. Uma família, marido, esposa, filhos, para serem produtivos espiritualmente, precisam continuamente buscar o enchimento do Espírito Santo. Segunda conclusão, a Igreja de Cristo é constituída de famílias redimidas, portanto, uma família forte espiritualmente. A igreja será forte em sua influência como sal e luz. Terceira conclusão, patrões empregados, agindo assim, estarão glorificando a Deus e testemunhando, refletindo o caráter de Cristo Jesus. A aplicação vem a letra da música que eu disse para vocês, que diz assim: enche-me espírito, mais que cheio quero estar. Eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Ó, dá-me falar cada dia com salmos, hinos de amor. Ó, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me espírito, mais que cheio quero estar. Ó, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Enche-me espírito, mais que cheio quero estar. Eu, menor dos seus vasos, posso muito transbordar. Que Deus, queridos, possa aplicar isso na minha vida e na sua vida, para que, acima de tudo, Ele seja honrado e glorificado. Você quer que essa igreja seja uma igreja forte? Então se preocupe em primeiro lugar com a sua família. Que Deus nos abençoe. Amém?